Aqui são os spreads, né? Quem quiser dar uma olhada em spread, temos as taxas de captação. De uma forma geral, tem aqui crédito livre e crédito direcionado. A taxa que é cobrada em média ao ano está 31,5%. Taxa de captação em 11,1% e spread então de 20,4%. Agora, qual dos dois eu trago primeiro, André? Fala para mim. Eu iria na ordem da apresentação, como o De Santander apresentação? colocou de manhã. Então, Santander. Então, tem gente aqui que está assistindo que investe em Santander, que tem Santander na carteira? Eu já tive há um tempo Olha, eu vou atrás. te dizer uma coisa, eu não tenho certeza, mas a maioria vai dar a resposta que eu daria e que você vai dar, que é já tive. Incrível como muita gente tinha, era unanimidade, quase junto com o bebê, andava de mão dada, né? Então, olha só, vamos lá. Falando aqui de Santander, então. Lucro líquido, que aí acho que pegou o pessoal um pouquinho desprevenido, estava esperando um lucro um pouquinho diferente. 3,7 bilhões de reais, uma queda de 5,2% na comparação trimestral, mas ainda crescendo na comparação anual. Margem financeira caiu no trimestre, comissões evoluíram, custo de crédito subiu, isso aqui, subir o custo de crédito é negativo, tá? Então o banco não quer que suba o custo de crédito. Mas se houver uma evolução então da inadimplência ou uma reclassificação das operações, acaba evoluindo um pouquinho aí esse custo, tá? Índice de eficiência caindo em 0,4 pontos percentuais na comparação trimestral, isso que é ponto positivo. Sempre que você vê índice de eficiência caindo, ponto positivo, quanto menor, melhor. Aqui sobre os negócios, Banco Santander tem essa parte de financeira, sendo aí eles se intitulam a maior e mais digital do país. Eles têm um papel de market share muito interessante na parte de financiamento de veículos. Inclusive, eles citam que veículos elétricos, eles detêm 50% de market share. Ou seja, se cada duas pessoas que fazem financiamento de veículos elétricos, uma delas aí está operando através do Santander. Eles também têm atendimento através, aqui, por exemplo, das maquininhas, né, dos seus produtos e serviços. Eles citam a questão de aproximação, essa estratégia é importante para a instituição financeira, sempre estar perto do cliente. Cresceu a base em 9%, isso que é muito bom, porque isso aqui, quando você faz, por exemplo, ele citou aqui até o desenho aqui da maquininha, aqui de cartão e tal. Quando você faz isso, você aumenta, você leva outros produtos juntos. Então, você está levando, por exemplo, o saldo em conta corrente, isso é muito importante para a instituição financeira, tá levando mais negócios. Cartões, Santander tem um foco especial aqui em cartões. E agora vamos para o que importa mesmo na instituição financeira, que são suas operações de crédito, ou o principal alma do negócio. Carteira de crédito do Santander, a gente tem aqui uma carteira então de 675 bilhões de reais. Vocês sabem os números aí do Bradesco, Banco do Brasil e Itaú de cabeça? Bradesco está aqui com 1 trilhão, certo? A Caixa também deve ter 1,3 trilhão, o Banco do Brasil também deve estar nessa faixa de 1,3 aí mais ou menos, e o Itaú também, né? Então, no caso aqui, o Santander ele é bem menorzinho em relação a esses outros. Não que o Santander é uma instituição pequena, né? Longe disso. 675 bilhões é coisa pra caramba. Em comparação com outros, eles ainda têm um resultado um pouquinho menor. Por isso que você vai ver o lucro do Bradesco, vamos supor, em 6,1 bilhões, que foi desse TRI, enquanto o do Santander aí em 3,7. Carteira de crédito é menor, então o resultado ele é menor. Você tem que comparar em questão de proporção. Como que ele está desempenhando em relação a crescimento da carteira, crescimento de inadimplência, captações que ele está realizando. Tá, então a carteira nesse ponto, 248 bilhões concentrados em pessoa física, 124 em grandes empresas, 78 bi em pequenas e médias empresas e 87 bi em financiamentos. Aqui nós temos desses 87, 77 bilhões são financiamentos de veículos, então uma carteira bem robusta no financiamento de veículos. Carteira de crédito do Santander, pessoa física e grandes empresas em geral, tá? Então é natural, com uma grande concentração em pessoa física, você ter inadimplência maior. Eu acabei de mostrar o relatório de crédito que mostra isso, uma inadimplência maior para a pessoa física. É natural que PFs tenham INAD maior. Então, um banco que opera bastante com PF, tem uma carteira relevante em PF, normalmente tem inadimplências maiores. Por que eu estou falando isso? Porque se você pegar lá o resultado, por exemplo, do Banco ABC, que é um banco bem menor, né, mas ele é um banco focado em segmento corporate, middle, então são empresas, você vai ver inadimplências bem menores. Porque aí, como que você vai fazer essa comparação? Diretamente pegando a INAD do Santander e a INAD do ABC, você vai falar assim, pô, a do ABC é muito melhor. Então o banco é melhor? Não, não é assim que funciona.
Nesse ponto, você vai ter que ver na parte de empresas do Santander como que ele está desempenhando a sua inadimplência, para você ter uma base melhor para comparação. E aí você pode pegar fatores como INAD, que eu já estou citando aqui para vocês, e spread, que seria o quanto que a instituição financeira ganha das suas operações de crédito. Beleza? Até agora tá claro, né? Nada muito complicado, coisa aí que todo mundo já viu, já cansou de me ouvir falando. Captações de cliente também é legal saber, porque isso aqui é o funding da instituição financeira. Focos em, por exemplo, LCI e LCA reduzem, e poupança também, né? Aqui, ó, esses 3 pontos aqui, ó. Para a instituição financeira, esses 3 pontos são muito importantes ela evoluir as suas captações. Por quê? Quando a gente capta LCI e LCA, eu estou falando de custo de funding mais baixo. Quando eu estou falando de poupança, eu estou falando de custo de captação mais baixo. Depósito à vista, eu estou falando de custo baratíssimo, né? Afinal, você tem lá R$1.000 na sua conta corrente parado, sem fazer nada. O banco pega isso aqui e ele empresta. Qualquer valor que ele emprestar, qualquer taxa que ele emprestar, ele já está ganhando. Afinal, o recurso está parado em conta corrente, tá? Então, esses são 3 pontos que ganha mais. No entanto, a concentração natural, depósito a prazo, e aqui sim, aí o custo é maior. Vamos pegar, por exemplo, se fosse 100% do CDI, o banco tem que ganhar no spread disso aí. Então, se ele consegue concentrar nesse tipo de operação aqui, LCI, LCA, poupança, depósito à vista, ele consegue ter mais margem para trabalhar, tá bom? Receitas, isso aqui é a margem financeira com clientes em 16 bilhões de reais, margem de produtos 15 bilhões, com volume aqui de 600 bilhões de reais e um spread anualizado de 10,75%. Tá? Então o spread da instituição financeira crescendo aí ano após ano, certo? Em 2024 estava em 9,81%. Aqui nós temos as comissões de cartões atingindo 1,4 para 1,5 bi. Seguros, ramo bem interessante, atingindo 1 bilhão de reais. Né? Operações de crédito aqui também tem, enfim, tem outros pontos aqui. Mas então nas comissões o banco reportou 5,2 bilhões de reais. Custo do crédito e qualidade da carteira. Muito interessante de se observar em uma instituição financeira. Resultado de PDD. Hoje a gente trabalha no modelo perda esperada, tá? Mas PDD seria a provisão para devedores duvidosos, se eu não me engano é o significado das letras. É isso mesmo. E o NPL é o Non-Performing Loan, que seria INAD, né? É isso aí, né, André? Obrigado por ter confirmado, não tinha certeza do PDD. Então, olha só, custo de crédito subiu 3,9%. Aqui é o contrário, né? Quanto maior, pior, certo? Você vê que a recuperação de crédito aqui abate um pouco desse valor, foi uma recuperação melhor do que o primeiro trimestre, abate do seu custo de crédito, afinal consegue zerar a posição, recuperar seus ativos, só que a despesa foi de 7,7 bilhões de reais. Então, na comparação que ele está trazendo de trimestres aqui, o maior custo de crédito, mesmo abatendo aqui um pouquinho com a recuperação que também foi bem relevante, tá? Então, custo de crédito em 3,9%, um custo que está sendo elevado em relação aos trimestres passados. Inadimplência de 15 a 90 dias. É uma inadimplência que o banco fica de olho para tomar cuidado para não virar. É uma inad 90, correr o risco aí de estar mudando de estágio, reclassificar sua operação, ter mais custos e por aí vai. Então, o total está em 4% elevação, mas assim, elevação em relação ao ano passado, né? Em relação a esse ano, ficou estável, até porque aqui a pessoa física melhorou. E lembra que a carteira de crédito do Santander, quase 250 bilhões de reais, estão em pessoa física. Já a pessoa jurídica teve um aumento, 1,9% para 2,2%. A NPL 90, que seria a INAD 90, então, no total, houve uma melhora de 0,2 pontos percentuais, 3,1%. Pessoa física melhorando e pessoa jurídica também melhorou um pouquinho. Tá? Então, em termos de inadimplência, para Santander, olhando em termos gerais, é uma inadimplência de estável para melhorar. Bom, as despesas aqui, acho que não tem muito segredo falar nessa parte, né? Aqui é interessante, ele cita, por exemplo, aqui, expansão dos negócios de tecnologia, que é uma forma de investimento que o banco tem, né? O próprio relatório do Santander fala a questão da aplicação de inteligência artificial para reduzir o tempo de atendimento, no sentido de trazer uma solução mais rápida para o cliente do Santander, consigo atender mais gente em menos tempo, isso melhora a produtividade da empresa. Índice de eficiência em 36,8%, melhora de TRI após TRI, saindo de 39,3% de 36,8%. Pessoal, vocês entendem esse ponto de índice de eficiência? Sempre bato na tecla, né?
O banco aí, para cada R$100 produzidos, ele gasta R$36,80, aí mais ou menos, tá? Em uma forma aí de entender isso aí. Despesas administrativas, tá? Tô aqui tudo meio em linha, uma melhora nas despesas, né? Então, resultados, temos aqui a receita total em R$20,6 bilhões. Temos a despesa de provisionamento, R$6,8 bilhões. Despesas gerais, 6,4. Despesas operacionais, 1,9. Despesas tributárias, 1,3. Lucro antes de impostos de 4,2 bilhões de reais. E aí, pagando os impostos e algumas participações minoritárias, ou reduzindo as participações minoritárias, que não entram para o resultado do Santander, nós temos um lucro líquido gerencial de 3,6, arredondando, deixando só duas casas decimais, deixando só uma casa decimal, 3,7 bilhões de reais. ROI médio, né, sobre o patrimônio líquido médio, 16,4%. Custo do crédito, 3,9%. Aqui o ROI, interessante citar que foi uma quedinha em relação ao primeiro TRI, mas a gente mostrou que teve aí fatores que ocorreram, levaram a isso. Índice de Basileia, 15%, um índice confortável, tá? E o custo de capital primário, que composição aqui do capital primário de 11,6% também, aí acima dos limites regulatórios. A questão do EBITDA que você falou do banco, né? Por isso que quem segue o método do earning yield puro mesmo, que é o inverso do EV/EBIT, não calcula para banco e tira eles, porque não tem EBIT, né? Tem algumas fórmulas que você vai pegar, por exemplo, a do Joe Greenblatt, que ele vai fazer um cálculo de EV/EBITDA, né? Dele mesmo. Dele mesmo. O inverso do EV/EBIT. Ele vai fazer o contrário, vai fazer aquela classificação. Como que você usa, André? Não tem como você usar, certo? Não dá. Se for puramente, ele não. O que, por exemplo, o Neto faz, você usa a aproximação do preço por lucro pensando em um payout de 100%. É uma maneira mais simples de você conseguir ter um cheiro, né, do earning yield, de um banco, né, levando a lógica do lucro dele do ano, quanto tempo levaria para pagar a empresa. Né? Então, é um método talvez um pouco mais simples para não perder um desses setores que, para muitos, é um dos filés da Bolsa, né? Porque você não perde não só os bancos, mas também as seguradoras.